E aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao Espaço Química e hoje você está na playlist aí do concurso Aprendiz de Marinheiro. Se você caiu de paraquedas aqui, não se esqueça de se inscrever no canal para se manter atualizado dos vídeos. E também não se esqueça de seguir as nossas redes sociais. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a estrutura do átomo. Imaginem só o seguinte, um pedaço de matéria aí, que eu queira dividir isso aqui. Vamos dividir. Eu não satisfeito, eu divido mais ainda um pouco. Não satisfeito, eu divido mais, e mais, e mais, e mais, até chegar um momento que eu não vou conseguir mais dividir. Essa parte que não se consegue mais dividir, foi convencionado a chamar de átomo. O prefixo A significa não, e o tomo significa parte. Ou seja, uma parte que eu não consigo dividir. Então, para chegar até isso aqui, foi necessário muitos estudos. Hoje a gente sabe que o átomo não é a menor partícula, né? Nós temos aí prótons, elétrons, nêutrons, e além disso, nós temos mais outras partículas ainda. Agora, a gente pode dizer que a menor estrutura organizada é o átomo, beleza? Então, para isso, foram feitos vários modelos atômicos para explicar a questão do átomo. O primeiro que a gente estuda nos livros didáticos é o modelo atômico de Dalton. Dalton se inspirou aí em dois caras aí, se fundamentou em dois caras, que é justamente o Leucipo e o Demócrito. Isso aqui foi por volta de 1808. O que ocorre? Demócrito, uma vez passeando pela praia, ele percebeu ali a areia gigantesca ali, ele observou ali um todo, certo? Só que aí ele pegou a areia e ele viu que tem vários grãozinhos, né? Que ele jogou assim para baixo e percebeu que se ele fosse dividir aquilo ali, ia chegar uma parte que ele não conseguiria mais dividir, que justamente foi chamado de átomo, né? Como eu já expliquei anteriormente, o prefixo A é um prefixo de negação, tomo é parte. O modelo atômico de Dalton é conhecido como modelo da bola de bilhar. Modelo da bola de bilhar. Ele disse que o átomo era algo, né, uma estrutura maciça, indestrutível, indivisível, foi basicamente isso. Daí o nome da bola de bilhar. A gente sabe que a bola de bilhar ela é maciça, indestrutível, né? Muitas vezes, né, você não consegue dividi-la. Então, para Dalton, né, justamente fundamentado nessas ideias filosóficas de Demócrito e Leucipo, é que justamente tentou aí conceituar o átomo, né, postular a questão do átomo como uma esfera. Na verdade, o átomo tinha forma esférica para Dalton e ela era maciça, indivisível. Faltou um N aqui, né? Indivisível, indestrutível, quer dizer, indestrutível e indivisível, beleza? Então essa aqui era o átomo para Dalton. Mas aí chegou um outro cara com um novo modelo que veio criticar justamente esse modelo aí de Dalton, que é justamente o modelo de Thomson. Mas antes de Thomson tirar todas as suas conclusões e postular o seu modelo, foi necessário que vários experimentos ocorressem. Um experimento muito clássico que todo mundo associa a Thomson, mas que na verdade quem foi o precursor de tudo isso foi Crookes, justamente aquela ampola, esse experimento, né? Então, Crookes desenvolveu o seguinte experimento: ele colocou uma ampola. Nessa ampola ele colocou um gás a baixa pressão, gás rarefeito, a vácuo, né, no vácuo. Essa ampola ele ligou uma fonte de energia, uma alta voltagem, né? Do meu lado esquerdo ali eu tenho o cátodo e do meu lado direito eu tenho um ânodo. E o que foi que ele percebeu, que ele ficou muito abismado, foi que nesse experimento surgiu um raio de luz, beleza? Dentro dessa ampola. O que ele começou a perceber que tinha propriedades elétricas ali, né? Percebeu que tinha elétrons ali.
mas que na verdade ainda não tinha utilizado esse termo elétrico, mas que tinha na verdade propriedades elétricas. Para entender melhor tudo isso, eles fizeram um segundo experimento. Só que agora eles colocaram dentro dessa ampola um curruspio, como a gente chama aqui no interior, curruspio, mas na verdade é um catavento. O que ocorreu? Quando o raio de luz bateu nesse catavento, ele começou a girar. Ou seja, esse raio, eles perceberam que tinha o quê? Se eu bato em alguma coisa e ela começa a se movimentar, é porque tem massa. Logo, esse raio tem massa. Foi uma das conclusões aí desse experimento. Lembrando que esse raio, ele ficou conhecido como raio catódico. Por que ficou conhecido como raio catódico? Justamente por se deslocar do cátodo para o ânodo. Não satisfeito ainda, foi colocado também dentro da ampola um anteparo. O que tem a ver isso? O que tem a ver esse anteparo? Quando o raio passou, formou uma sombra no fundo da ampola. Mas o que tem a ver essa sombra ainda? É que justamente quando o raio passou, fez uma sombra, é porque o raio caminha em linha reta. Essa foi uma conclusão. O raio ele caminha em linha reta. Por isso formou essa sombra aí no fundo do recipiente ali, no fundo da ampola. Posteriormente, não satisfeito ainda, o que eles colocaram? Em cima da ampola eles colocaram uma placa carregada positivamente. O que aconteceu? O raio, em vez de ele passar direto, ele deu um desvio para se aproximar da parede de cima, onde estava a placa carregada positivamente. Daí a conclusão, esses raios catódicos, eles têm carga elétrica negativa, beleza? Logo, eles foram atraídos pelaquela placa ali positiva. Diante disso, Thomson elaborou seu modelo, que ficou conhecido como modelo do pudim com passas, ou modelo do pudim de passas, como é dito vulgarmente. O que ele imaginou? Ele imaginou uma grande esfera, beleza? Essa grande esfera, dentro dessa grande esfera, incrustados ali tinham elétrons. Então, a primeira vez que começou a falar de propriedades elétricas foi justamente com Thomson, porque Dalton não falava que o átomo tinha cargas elétricas, né? Ele não falava dessas propriedades elétricas. Aqui não, Thomson começa a descobrir essa questão do elétron, né? Justamente com aquele raio lá, que teve um leve desvio para a placa positiva, e começou, nesse momento, descobriu-se, na verdade, o elétron. Então, o modelo do pudim de passas, você imagina aí uma grande massa aí de pudim com várias passas em cima. Eu nem sei como imaginar isso, mas é o modelo proposto por esse cara. Então fica mais ou menos assim da forma que vocês estão vendo aí no slide. Só que para estabilizar, para neutralizar esses elétrons, essa grande esfera aí, ela é o que? Positiva, beleza? Tem que ser positiva para neutralizar os elétrons. Daí, o modelo de Thomson, ele explica justamente a natureza elétrica da matéria, coisa que Dalton não fez anteriormente. Se nós imaginarmos aí essa esfera, ela tem dois grandes grupos, digamos assim. O grupo da esfera, que é a esfera positiva, e os elétrons. São os elétrons de carga negativa, beleza? Daí, ele pôde constatar que o átomo era divisível e não indivisível, como Dalton havia expressado anteriormente. Beleza? Então, basicamente é isso o modelo de Thomson. Agora vamos verificar o seguinte, uma questão da Universidade Federal de Minas Gerais. Ela diz o seguinte: associa a afirmação de seus respectivos responsáveis. O item 1. O átomo não é indivisível. Poxa, eu falei agorinha. Quem que falou isso, que o átomo não é indivisível? E a matéria possui propriedades elétricas. Isso aqui é o modelo do carinha que eu falei agora há pouco. Modelo de Thomson. Item 2. O átomo é uma esfera maciça. Isso aí eu falei no primeiro vídeo, né? Dalton dizia que o átomo era uma esfera maciça, indestrutível e indivisível. Modelo de Dalton. Como nós ainda não falamos do modelo de Rutherford,
Mas já dá para marcar a alternativa certa. Se o primeiro é Thomson, o segundo é Dalton, então a letra B é a resposta. Beleza? Só sabendo dois modelos você mataria a questão. Vamos para uma outra questão de vestibular da Universidade Federal de Minas Gerais. Ao resumir as características de cada um dos sucessivos modelos do átomo de hidrogênio, um estudante elaborou o seguinte resumo. Primeiro resumo dele: modelo atômico de Dalton. Características: átomos maciços e indivisíveis. Isso aí está correto ou está incorreto? Está absolutamente correto, né? Absolutamente correto. Justamente isso é o modelo de Dalton. Modelo atômico de Thomson. Quais são as características? Elétron de carga negativa, incrustado em uma esfera de carga positiva, que é o átomo. A carga positiva está distribuída homogeneamente por toda a esfera. É justamente isso o modelo de Thomson. Então os dois resumos dos estudantes estão corretos. Rutherford, antes de postular o seu modelo, ele fez grandes experimentos, né, junto com seus alunos ali de iniciação científica, digamos assim. Então ele, juntamente com seus alunos, fizeram um experimento que todo mundo conhece, que é justamente esse experimento aqui. Ele utilizou uma caixa de chumbo. A gente sabe que chumbo é um isolante radioativo. Então, diferente de Thomson, Rutherford já trabalhava com a questão da radioatividade, até porque Marie Curie tinha deixado grandes estudos em relação a isto aqui, né, que é a questão da radioatividade. Então, Rutherford apenas se utilizou desse mecanismo para fazer seus experimentos. Aqui dentro dessa caixa de chumbo tinha um elemento químico chamado polônio, que emitia uma partícula chamada de partícula alfa. E ele bombardeou uma lâmina de ouro ou de platina, tanto faz. O que Rutherford esperava? E Rutherford, como ele imaginava que essa partícula alfa tinha massa e a lâmina de ouro também tem massa, ele esperava que batesse na lâmina de ouro e voltasse. Só que, para surpresa dele, ele observou que algumas realmente voltaram, né, bateram, só que teve uma que atravessaram a lâmina de ouro, umas tiveram leves desvios, outras tiveram desvio acentuado. Poxa, para aquela época foi um negócio assim absurdo o que Rutherford observou. E aí ele foi botar o neurônio dele para pensar como explicar isso, né? Por que algumas partículas atravessaram, outras voltaram, outras tiveram leves desvios. Então os alunos ali de Rutherford fizeram esse experimento e agora jogaram a bomba para ele. Agora explica aí, como é que tu vai explicar isso aí? Aí Rutherford imaginou o seguinte. Então Rutherford propôs o seguinte modelo. Olha só, eu tenho uma partícula aqui bem pequena e que tem massa. Quando ele lançou as partículas, algumas atravessaram, algumas passaram em linha reta, umas bateram aqui na borda, tiveram um leve desvio, outras bateram aqui e voltaram, e outras passaram em linha reta. Então ele imaginou o seguinte: o átomo, na verdade, tinha uma parte que a gente conhece hoje como núcleo. Então quem descobriu o núcleo aí foi quem? Rutherford, beleza, Rutherford. E ao redor tinha essas partículas aqui que não tinham massa, quer dizer, não tem massa, que é justamente a eletrosfera. E nessa eletrosfera eu tenho, obviamente, elétrons. Quem que descobriu os elétrons? Foi Rutherford? Errado. A gente viu na aula passada que quem descobriu os elétrons foi quem? Thomson. Foi Thomson. Então, Rutherford descobriu o núcleo, né? E ao redor do núcleo tinha a eletrosfera. Então, núcleo e eletrosfera, Rutherford. Nessa eletrosfera eu tenho os elétrons, que são cargas negativas, descoberto aí para o nosso grande Thomson. Beleza, galera?
Esse modelo foi em 1911, beleza? O núcleo ele era composto de prótons e nêutrons. Os prótons foram descobertos por Rutherford e alguns dizem que foi descoberto por esse cara aqui chamado de Goldstein. Não sei se eu escrevi certo isso aqui. Goldstein. Então, os prótons foi descoberto por Goldstein ou Rutherford. Aí há uma discussão entre os teóricos aí a respeito de quem realmente descobriu os prótons. E os nêutrons foi descoberto aí em 1932 por Chadwick. Então, quem descobriu os nêutrons foi esse carinha aqui. Ele não tem modelo, não tem o modelo dele, Chadwick, mas ele descobriu os nêutrons. Então, quem descobriu os prótons? Goldstein ou Rutherford. O núcleo, quem descobriu foi Rutherford. A eletrosfera, Rutherford. Os elétrons a gente viu na aula passada que foi Thomson, beleza? Então, aí estava o modelo de Rutherford. No entanto, quando o Rutherford levou até a comunidade científica o seu modelo, né? Muita gente aplaudiu ali, mas vieram várias discussões, vieram várias indagações. E uma foi proposta por esse cara aqui, chamado de Maxwell. O que o Maxwell perguntou? Olha o seguinte: se os elétrons estão na eletrosfera girando e os elétrons têm carga negativa e o núcleo tem carga positiva, e a gente sabe que elétrons e prótons se atraem, então ia chegar um momento que os elétrons iam girar e ia cair no núcleo. Maxwell danadinho fez essa pergunta capciosa aqui, fez essa indagação e ele disse e ainda disse mais, então o núcleo ia ser destruído quando o elétron caísse no núcleo. Bem, aí vem um cara nesse mesmo ano aí complementar esse modelo, que é justamente Niels Bohr. O modelo atômico de Bohr veio justamente explicar por que o elétron não se choca com o núcleo, que esse foi um grande problema aí do modelo de Rutherford. Muitos estudiosos se utilizam do termo modelo Rutherford-Bohr, mas lembrando que Bohr nunca trabalhou aí com Rutherford. O modelo dele veio apenas complementar o modelo aí de Rutherford. Então o elétron ele não cai no núcleo, não se choca com o núcleo, porque justamente o elétron ele tem uma energia quântica. Essa energia quântica que faz justamente com que o elétron ele circule e se mantenha no mesmo lugar e não se choque com o núcleo. Para que ele possa sair do seu local aqui, ele precisa absorver uma energia. Essa energia é justamente o quanto, são pacotes de energia. Então, quando ele sai do seu nível e vai para outro nível, ele tem que absorver uma quantidade grande aí de energia. Só que a tendência é que esse elétron ele retorne ao seu lugar de origem. Quando ele retorna para esse seu lugar de origem, ele emite uma energia luminosa, ou seja, a luz, seja visível ou invisível, ele emite luz, que é um tipo de energia, ou seja, ele devolve a energia. Se ele absorve uma quantidade X de energia, ele libera justamente essa quantidade X aí em forma de luz. Bohr, ele que deu a ideia aí de níveis de energia. Antigamente as pessoas chamavam de camadas, né, das camadas. Então a ideia de níveis de energia é de Niels Bohr. E as órbitas em que os elétrons circulam ao redor do núcleo são órbitas estacionárias. Agora vamos ver algumas questões, vamos pegar primeiras questões de modelo de Rutherford e depois nós passaremos às questões de modelo atômico de Bohr. Assinale a alternativa que completa melhor os espaços apresentados na frase abaixo. O modelo atômico de Rutherford propõe que o átomo seja composto por um núcleo muito pequeno e de carga positiva, que seria equilibrado por elétrons de carga negativa que ficava girando ao redor do núcleo numa região periférica denominada eletrosfera. E justamente esse aqui é o modelo atômico de Rutherford. Então,
positiva, elétrons. Qual é a alternativa aí? Então vamos lá. Positiva, elétrons, negativa, eletrosfera. Então é a letra D de dado. A segunda questão. Em relação ao modelo atômico de Rutherford, julgue os itens a seguir como verdadeiros ou falsos. Esse modelo baseia-se em experimentos com eletrodos de soluções de ouro, né? Aqui está falsa, porque o modelo atômico de Rutherford, o experimento era uma lâmina de ouro em que era bombardeado partículas alfa. A letra B. Ele apresenta a matéria constituída por elétrons em contato direto com os prótons. Aqui está falso também. O modelo foi elaborado a partir de experimentos em que uma fina lâmina de ouro era bombardeada com partículas alfa. Verdadeiro. Segundo esse modelo, só é permitido ao elétron ocupar níveis energéticos nos quais ele se apresenta com valores de energia múltiplos inteiros de um fóton. Isso aqui, na verdade, está tratando do modelo atômico de Bohr. Então está falso também. Esse modelo é semelhante ao sistema planetário, em que os elétrons distribuem-se ao redor do núcleo, assim como os planetas em torno do Sol. Aqui está verdadeiro. Uma moda atual entre as crianças é colecionar figurinhas que brilham no escuro. Essas figuras apresentam em sua constituição a substância sulfeto de zinco. O fenômeno ocorre porque alguns elétrons que compõem os átomos dessa substância absorvem energia luminosa e saltam para níveis de energia mais externos. No escuro, esses elétrons retornam aos seus níveis originais, liberando energia luminosa e fazendo a figurinha brilhar. Essa característica pode ser explicada considerando o modelo atômico composto por, aqui, Bohr, né? É justamente por o elétron saltar para o nível mais externo, ele absorve energia, só que quando ele retornar, ele emite luz. Qual das alternativas a seguir indica corretamente o modelo atômico de Niels Bohr? Aqui, descobriu o tamanho do átomo e seu tamanho relativo. Aqui é Rutherford, né, pessoal? Os elétrons giram em torno do núcleo em determinadas órbitas. Aqui é Bohr. E essas órbitas aí são o quê? Órbitas estacionárias, beleza? Então aqui a alternativa é a letra B. Vamos a letra C. Modelo a um pudim de passas. Pudim de passas você associa aí a J.J. Thomson, né? D. Modelo semelhante ao sistema solar. O sistema solar aqui é quem? Rutherford. Átomos esféricos massivos. Átomos esféricos maciços indivisíveis. Aqui é quem? Dalton. Então, o átomo é formado por prótons, nêutrons e elétrons, né? No núcleo do meu átomo, eu tenho próton mais nêutron. Aqui é justamente onde está concentrada toda a minha massa do meu átomo. Por isso que o número de massa, que é representado pela letra A, é próton mais nêutron. Esse próton é a mesma coisa que o número atômico, que é representado pela letra Z. E o que vem a ser próton? É uma carga, é uma partícula aí, carregado positivamente. O elétron é uma partícula carregada negativamente. Os elétrons estão aqui na eletrosfera, beleza? E o nêutron possui massa aí, né, quase semelhante à do próton, só que não possui carga elétrica, viu? Não possui carga elétrica. Certo? E o que vem a ser elemento químico? O que diferencia um elemento químico do outro é justamente a quantidade de prótons, elétrons e nêutrons, beleza? Então, o elemento químico, geralmente, ele é representado por um símbolo. Vamos dizer com uma letra qualquer aí. Nesse símbolo, eu tenho o número atômico e eu tenho o número de massa. O número atômico é a mesma coisa que o número de prótons. Então, o número atômico, como o próprio nome diz, é o número correspondente à carga nuclear. Ou seja, a mesma coisa que dizer que é a mesma coisa que a quantidade de prótons que tem no núcleo. Geralmente, né, quando eu tenho
um símbolo de um elemento químico, o número atômico é colocado aqui e o número de massa é colocado aqui em cima, certo? Mas qual é o conceito aí de elemento químico? Elemento químico nada mais é que um conjunto de átomos que possui o mesmo número atômico, certo? Isso é elemento químico, é um conjunto de átomos. Na tabela periódica, geralmente a gente representa um elemento químico por um símbolo, que é uma letra. Na parte superior, nós vamos ter o número de massa, que é representado pela letra A. E na parte de baixo, na parte inferior, nós colocamos aí o número atômico. Lembrando que o número atômico é a mesma coisa que o número de prótons, ok? Então, na parte superior eu vou colocar o número de massa e na parte inferior eu vou colocar o número atômico. E o que vem a ser isótopo? Se você observar aqui, a letra P ela está em destaque. Então, você vai relacionar essa letra P com prótons. Então, o que é isótopos? Isótopos são átomos de um mesmo elemento químico que possui o mesmo número de prótons, porém, o número de massas é diferente. Aqui nós temos dois átomos, X e Y. Na parte de cima, eu tenho o número de massa. Se você observar, eu tenho 30 ali no X e 28 ali no Y. Ou seja, o número de massa são diferentes. E os números atômicos aqui, ou o número de prótons, são iguais. Então, nesse caso aqui, eu considero esses dois átomos aqui como isótopos. Beleza? E o que vem a ser isóbaros? Se tu observares aqui, a letra A está em destaque. Então, você vai relacionar essa letra A com o número de massa. A é o símbolo de massa. Então, o que são isóbaros? São átomos de diferentes elementos químicos que possuem diferentes números de prótons ou diferentes números atômicos, porém, o número de massas são iguais. Aqui nós temos dois átomos. Se tu olhares para cima, está igual. Se olhar para cima e estiver igual, desconfia logo que é isóbaro. Na parte de baixo está diferente. Então eu tenho um caso aqui de isobaria. Ou seja, como o X tem 30, o Y tem 30, ou seja, os números de massa são iguais. E embaixo eu tenho 21 e 23, são diferentes. Nesse caso aqui, eles são isóbaros. E o que vem a ser isótonos? Olha aqui de novo, a letra N está em destaque. Se a letra N está em destaque, você vai relacionar esse N aí com o número de nêutrons. Então vamos ao conceito. Isótonos são átomos de diferentes elementos químicos que possuem diferentes números de massas, diferentes números de prótons, porém o número de nêutron é igual. Para você entender isótono, é necessário que a gente dê um exemplo aqui. Massa vai ser sempre próton mais nêutron. Se você lembrar lá do átomo, a gente sabe que no núcleo do meu átomo é que está concentrado o quê? A parte mais densa do átomo. É que está concentrado a massa. E lá no núcleo, o que tem? Tem apenas próton mais nêutron. Então, eu tenho que a massa vai ser o número de prótons mais o número de nêutrons. E ao redor nós temos os elétrons. É o que nós chamamos aí de eletrosfera. Então, massa é próton mais nêutron. Ou seja, A é igual a P mais N. Beleza? E se eu quiser achar o número de nêutrons, basta que eu isole o N. Logo, o N vai ser igual a massa menos o número de próton. Eu teria o número de nêutron. Exemplo aqui. Aqui. Olha para cima, está diferente, beleza. Olha para baixo, está diferente, beleza. Então já desconfia aí que pode ser isótono. Mas para você ter certeza, você vai ter que subtrair aqui, ó, a massa menos o próton. Se você subtrair aqui, der o mesmo valor, então eles são isótonos. Então 30 menos 25 dá 5. 31 menos 26 dá 5. Ou seja, eles têm o mesmo número de nêutrons. Se eles têm o mesmo número de nêutrons, eles são isótonos. Lembrando que a massa tem que ser diferente e o número atômico também tem que ser diferente. Vamos a uma questão aí. A questão diz o seguinte: X é isótopo do cálcio,
isótono do potássio. Portanto, o seu número de massa é igual a... Vamos lá. X, ele é isótopo do cálcio. Primeira pergunta que eu faço. Qual é o número de massa do cálcio? 41, beleza. Qual é o número de prótons do cálcio? 20, beleza. Então, se X é isótopo do cálcio aqui, então o número de prótons do X vai ser quanto? 20, perfeito. Porque tem que ser igual a parte de baixo. Então, você já coloca o 20 aqui. X é isótono do potássio, certo? Se é isótono do potássio, então tem que ter o mesmo número de nêutrons. Beleza, então primeiro vamos encontrar o número de nêutrons do potássio. Então, N vai ser igual. Então, basta você subtrair o número de massa, que é o 41, menos o número de próton, que é o 19. Então, 41 menos 19. Então, 41 menos 19 dá 22. Então, o número de nêutrons do potássio é 22. Isso quer dizer que o número de nêutrons também do X é 22. Se aqui é o número de massa, e eu sei que massa é nêutron mais próton, então a massa vai ser o quê? Nêutron é 22, próton é 20. Logo, o número de massa vai ser quanto? 42. Então, o número de massa do X é 42. Resposta letra D de doido. Questão muito simples e muito fácil. Qual a relação entre os átomos abaixo? Isótopos, isóbaros ou isótonos? Vamos lá. Letra A é o quê? Só olhando para cá é o quê? Olha para cima, tá diferente. Olha para baixo, tá igual. Então é o quê? Isótopos, perfeito. Letra B. Em cima, tá diferente. Embaixo, tá diferente. Epa, peraí, se todo mundo aqui está diferente, então eu começo a imaginar que isso aqui seja o quê? Isótono, né? Mas para isso a gente tem que constatar aqui. Então vamos calcular o número de nêutron aqui. 55 menos 25 dá 30. 56 menos 26 dá 30. Então tem o mesmo número de nêutrons. Se tem o mesmo número de nêutrons, massas diferentes e prótons diferentes, eu tenho um caso aqui de isotonia, ou chamado isótonos. Letra C. Olha para cima. Tá igual. Embaixo. Tá diferente. Tem nem o que discutir, né? Então, isóbaros. Isóbaros. Questão também muito fácil. Vamos para outra. Uma questão agora do ITA. O ITA também bota esse tipo de questão também nas suas provas. Vamos lá. São definidas 4 espécies de átomos nêutrons em termos de partículas nucleares. O átomo 1 possui 18 prótons e 21 nêutrons. Então, vamos lá, vamos escrever logo aqui. O átomo 1 possui 18 prótons e 21 neutro. Eu sei que massa é próton mais neutro. Então eu vou logo somar aqui. Então eu já encontro logo o número de massa logo de cara aqui, dá 39. O átomo 2 tem 19 prótons e 20 nêutrons. Então aqui dá quanto? 39. Então já encontrei o número de massa do átomo 2. Átomo 3 tem 20 prótons e 19 nêutrons. Aqui dá quanto? 39 também. Átomo 4 tem 20 prótons e 20 nêutrons. Então aqui dá 40. Estou entendendo por que está dando esses valores, né? Porque eu sei que massa é próton mais nêutron. Então basta que eu some então, o número de nêutron mais o número de próton, beleza? Agora vamos ver a conclusão aqui. Pode-se concluir que os átomos 3 aqui, e 4 são isóbaros? Claro que não, né, gente? Por quê? Porque para ser isóbaro, aqui em cima tinha que ser igual. Aqui já está diferente, você já descarta essa alternativa. Descartamos ela. Os átomos 2 e 3 são isoeletrônicos. O que são isoeletrônicos, pessoal? São átomos que têm o mesmo número de elétrons. O átomo 2 e 3. Eu sei que no estado neutro, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Aqui não está dizendo que
é um átomo excitado, né? Então, a gente conclui que seja no estado neutro aqui. Então, 2 e 3 são isoeletrônicos. 2 e 3 são isoeletrônicos, tem o mesmo número de elétrons? Não, porque aqui tem 19 e aqui tem 20. Então, é diferente. Os átomos 2 e 4 são isótopos? 2 e 4 são isótopos? Não. Aqui de baixo são diferentes. Então, não são. Letra D. Os átomos 1 e 2 pertencem ao mesmo período da classificação periódica? Não, porque se a gente fizer a configuração eletrônica, a gente vai ver que é em períodos diferentes. Essa aula de distribuição eletrônica a gente vai ver em uma aula pertinente. Mas se nós fizermos a distribuição eletrônica, nós iremos perceber que não estão no mesmo período. E a letra E, os átomos 2 e 3 possuem o mesmo número de massa? Então, 2 e 3 possuem o mesmo número de massa? 2 e 3? Perfeito, possuem o mesmo número de massa. Então, a resposta é letra E de elefante. Então, vamos resolver algumas questões aqui. Qual das espécies abaixo corresponde ao conceito de elemento químico? Nós já falamos isso aqui agorinha. Então, é um conjunto de átomos, né? Então, é a letra E de elefante. Lembrando que essas questões aqui são dos concursos anteriores aí da Marinha, né? Para o cargo aí de aprendiz de marinheiro. É correto, com relação à estrutura fundamental conhecida do átomo, é incorreto afirmar. A eletrosfera é o nome dado à região onde estão os elétrons, perfeito, né? Segundo Rutherford, eu tenho um núcleo, e ao redor desse núcleo aqui eu tenho a minha eletrosfera, que tem os elétrons aqui na eletrosfera. Aqui nós temos o núcleo, onde eu tenho próton e nêutron. Letra B. Encontramos prótons e elétrons no núcleo. Aqui já está errado. Então, isso aqui é a resposta, porque ele quer a incorreta. O núcleo é a região central do átomo, perfeito. Prótons e elétrons possuem cargas elétricas opostas, perfeito. Uma é positiva e a outra negativa. Os prótons têm carga positiva, perfeito. Uma questão bem simples. Alguns elementos químicos artificiais têm aplicação no dia a dia, contudo, sua produção ajuda a entender melhor a estrutura dos átomos. Um dos últimos elementos químicos artificiais foi produzido em laboratório por cientistas. Para tanto, eles usaram um acelerador de partícula que lançou núcleos de plutônio para produzir um átomo com 114 prótons e 175 nêutrons. Sendo assim, pode-se afirmar que a gente sabe que o número de prótons é a mesma coisa que o número atômico. Letra A. O número atômico desse novo elemento é 114. Então aqui já é o gabarito, letra A. Sabe-se que a ideia de orbitais definida para os elétrons não é mais aceita. Entretanto, o modelo atômico de Rutherford-Bohr continua sendo útil, pois permite a identificação dos elétrons, informa sobre sua distribuição na eletrosfera e facilita a visualização das interações entre os átomos. Nesse modelo, os níveis de energia são representados como anéis concêntricos ao núcleo. As camadas eletrônicas ou níveis de energia, cada uma das camadas eletrônicas comporta um número máximo de elétrons. Ele quer saber aqui em relação às camadas, né? Quais são as camadas? K, L, M, N, O, P e Q. Camada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para a gente saber a quantidade máxima de elétrons que suporta cada camada, basta utilizar a fórmula aqui, 2n elevado ao quadrado. No entanto, vai ter um problema. Se eu pegar, por exemplo, a camada 1, né? N é o número de camada, viu? Camada K é a camada 1. Então, vai ficar isso aqui, né? 2 vezes 1 dá 2. Então, K suporta 2 elétrons. E assim vai. Se você for fazendo um cálculo, L suporta 8. M vai dar 2 vezes 9, 18. Aqui vai dar 32. Até aqui, essa regra aqui serve. Você pode utilizar a fórmula e achar a quantidade máxima de elétrons. No entanto, pessoal, na prática, né, os laboratórios verificaram o seguinte, que na camada O
suporta também 32 elétrons. Na camada P suporta 18. E na Q, 2. Então é o seguinte. Se você utilizar a fórmula 2 elevado a n ao quadrado, que n é o número de camadas, você vai chegar até aqui na resposta certa. Só que para cá já foi definido isso aqui experimentalmente. Até que já mudou um pouco, viu? Então qual é o gabarito aí, né? Então K2, L8, N, 32 e P, 18. Então é a letra A de amor. Questão interessante sobre semelhança de átomos aqui. Assinale a opção que são isótopos. Então, Vou colocar o P com uma letra destacada aqui, viu? Porque eu coloquei o P de letra destacada, você já sabe, porque isótopos tem que ter o mesmo número de prótons, ou seja, o mesmo número atômico. E o número de massa tem que ser diferente. Então, onde tem isso, essa aqui, ó. O mesmo número atômico e massa diferente. Então, é a letra X e Z, a letra B de bola. Pronto, pessoal, espero que você tenha gostado. Se gostou, clique em gostei, se inscreve no nosso canal e até a próxima videoaula, galera. Falou!